Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma tier list aqui no canal. Mais uma vez de Jojo, só que dessa vez a gente vai ranquear os stands. Então vamos começar na parte em que eles aparecem pela primeira vez, que é a parte 3. Então bora lá, eu peguei uma playlist aqui já pronta. Eu só adicionei as seguintes categorias. Roubado, basicamente aquele stand, mega difícil. Você precisaria de outro stand roubado pra ganhar dele, tá ligado? Aí os stand foda, que são aqueles stand que, é um pouquinho difícil, mas dá pra vencer, tá ligado? Não é nada muito... Você não precisaria ter outro stand roubado pra ganhar de um stand foda, tá ligado? Aí a gente tem aqui a classificação do meio, que é o dá um trabalho. Eu tive que me esforçar um pouquinho pra conseguir vencer ele, tá ligado? Aí tem o stand meio paia, que é aquele que você fala, ok, né? E o lixo, que é basicamente o stand que é uma merda. Não importa se o poder dele é útil em alguma coisa, o stand em si é um lixo. Nessa tier list a gente vai avaliar o seguinte: a aparência, os poderes e o meu gosto pessoal, é claro. Sem mais enrolas, bora lá, vamos começar aqui pelo Anubis. O Anubis, ele é um dos deuses egípcios, né, que aparece na parte final ali da parte 3, né? Pouco antes dos nossos protagonistas enfrentarem o Dio. O Anubis, ele é um stand que vive numa espada, né? Então ele controla o hospedeiro que utiliza a espada. Que eu me recordo, os únicos poderes do Anubis, além de possuir, né, o usuário que está utilizando a espada, é ele conseguir copiar as habilidades depois que ele é atacado por elas. Então, por exemplo, eu lembro que quando ele luta com o Pornarf, né? Pornarf derrota o primeiro hospedeiro ali do Anubis utilizando um ataque surpresa, né? Daí, na segunda vez que eles vão se enfrentar, esse ataque surpresa já não funciona. E o Anubis, ele tá meio que equiparado ali na velocidade do Silver Chariot. Antes ele não estava conseguindo lidar com o Silver Chariot, mas depois, na segunda luta deles, ele consegue. Então acho que isso aí é uma habilidade dele também, de conseguir ler os movimentos do inimigo, de aprender com os movimentos dele e conseguir superar. Como ele é um stand que ele necessita de um hospedeiro, ou seja, a espada em si, se ninguém tocar nela, ela é inútil, né? Basicamente, ela não vai te atacar sozinha. Então eu vou colocar ele aqui no rank de dar um trabalho. Próximo stand é o Atum. Esse que é o stand irmão do maluco lá que eles encontram no bar, que quer jogar cartas com eles e tal. Sendo um stand irmão, ele basicamente tem os mesmos poderes, só que voltados para outro tipo de jogos, que são os jogos eletrônicos. O usuário, ele desafia o inimigo para jogar uma partida de algum jogo de videogame com ele, e se ele vencer, ele rouba a alma do adversário e coloca ela em bonecas, né? Ele também tem uma segunda habilidade que permite com que ele faça perguntas para a alma da pessoa e ela vai responder com sim ou não, né? Ele não consegue fazer perguntas diretas, é só perguntas de sim ou não. Isso aí é uma outra habilidade dele. Cara, eu vou colocar esse stand aqui em dar um trabalho também na frente do Anubis, pelo seguinte motivo: você precisa aceitar o desafio dele para ele conseguir ter a chance de exercer o seu poder em você, para que ele tenha a chance de roubar a sua alma, tá ligado? Então tem etapas para ele conseguir te derrotar. Ele não é um stand muito forte, porque as estatísticas dos poderes dele em questão de força, agilidade, essas coisas são muito baixas. Então ele não é um stand para luta corpo a corpo. Então ele depende mesmo dessa habilidade dele. Então basicamente é só você não aceitar esse desafio dele, ou simplesmente sentar a mão nele sem precisar aceitar esse desafio. Senta a mão nele e acabou. Então eu vou colocar aqui em dar um trabalho, por causa que vai que você resolve aceitar na inocência, ou mesmo querendo seguir o joguinho dele, achando que não é nada demais, e pode acabar se ferrando se você, por exemplo, não souber jogar videogame igual o Jotaro. O próximo é mais um stand dos deuses egípcios, Bastet, aquela deusa meio gato lá. Esse aqui eu não preciso nem pensar muito, ele já vai pro lixo, porque é um stand que o poder dele é basicamente magnetismo, mas você tem que tocar nessa porra dessa tomada para poder ser afetado pelos poderes desse stand. E é uma coisa muito óbvia que é uma armadilha, tá ligado? E você consegue colocar essa tomada em qualquer lugar, até em... o Joseph toca nessa porcaria, sendo que ele tá no meio do deserto. Como que no meio do deserto vai ter uma tomada? Claramente uma armadilha. Então é um stand muito lixo, não tem como cair nessa porcaria.
A única coisa boa desse stand é a usuária, a Maraia, que é uma delícia. Próximo stand é o stand do Vanilla Ice, o Cream. Esse daqui é foda. Pelo seguinte motivo, poxa, o poder dele é consumir qualquer coisa. Ele tem tipo um buraco negro dentro da boca dele, que qualquer coisa que entra lá vai parar em outra dimensão e não tem volta. Ele também tem a habilidade de comer a si mesmo, né? Engolir o seu corpo e se transformando numa esfera que consegue sair destruindo tudo. É uma esfera praticamente imparável. O único ponto negativo dessa habilidade é que quando o Cream faz isso, o usuário não tem visão de onde ele tá indo, né? Então ele tá indo meio que no instinto ali, ele não consegue ver para que direção que ele tá indo, né? Então ele vai no instinto ali procurando o inimigo, mas ainda assim, mano, eu tô até aqui pensando, eu acho que não é foda não, acho que eu vou deixar no roubado. Porque a única forma de você contra-atacar é esperando que ele saia dessa esfera e exponha alguma parte do corpo dele para você poder atacar. E o Cream ainda tem a vantagem de que ele não precisa colocar o corpo inteiro para fora, é só colocar a cabeça e abrir a boca, que o Vanilla Ice consegue ver através ali do portal. Então ele nem precisa expor o corpo inteiro, tá ligado? Não, eu vou botar aqui em roubado, nossa senhora. Pensando bem aqui, esse stand é muito roubado. Próximo stand é o Dark Blue Moon. Ele que é o stand do falso capitão lá do navio. Ele basicamente é um stand marinho, né? Ele tem poderes de um ser aquático. Ele também aumenta a capacidade pulmonar do usuário, né? Fazendo com que ele consiga prender a respiração por mais tempo debaixo d'água. Ele provavelmente é menos eficaz na terra, né? Já que ele é uma criatura aquática. E ele também é capaz de criar turbilhões de água, né? Vórtices de água. Enquanto ele estiver mergulhado, né? E é basicamente isso. Esse é um stand que, fora da água, ele não é tão forte assim, não. A única coisa interessante dele mesmo é a capacidade de conseguir prender por mais tempo a respiração e a criação desses vórtices embaixo d'água. Questão de poder mesmo, durabilidade, ele não tem muito, não. Ele não é um stand feito pra porrada mesmo física. E como ele não tem uma habilidade tão estupenda assim, tão útil assim no dia a dia, eu vou colocar ele aqui no meio paia. Mas em questão de design é até que é interessante. Ele tem todas essas características aí de peixe, bem desafiados. É um design interessante. O próximo é o Death 13. Esse que é o stand do bebê, que é capaz de entrar nos seus sonhos e te matar por lá. E ele ainda tem a vantagem de que a pessoa não lembra dos acontecimentos do sonho depois que ela acorda, né? E como ele é um bebê, né? O usuário é um bebê, ninguém vai desconfiar que ele é o usuário de stand. Então esse aqui é um stand que dá um trabalho. Porque querendo ou não, uma hora ou outra você vai precisar dormir. É uma coisa natural, então, tipo, não tem como evitar. Você consegue adiar por algumas horas, mas vai chegar um momento que você vai precisar dormir e é nessa hora que o stand vai atacar. Então eu vou colocar ele aqui, ó, em dar um trabalho na frente do Atum e na frente do Anubis. Pelo simples fato de que é inevitável você ser atacado por esse stand, porque uma hora ou outra você vai ter que dormir. O próximo é o Ebony Devil, ele que é aquele stand que ataca o Polnareff no hotel e ele possui um boneco, não sei se vocês lembram. Cara, esse aqui é meio paia, viu? É meio paia, já vou até botar ele lá. Pelo seguinte motivo, ele é um stand que depende que você possua outra coisa. No caso, ele basicamente depende que o usuário morra, né? O Polnareff, ele ataca o maluco lá, o usuário que estava escondido na geladeira. Ele ataca ele cai do prédio, então aparentemente ele morre. E aí depois, meio que a alma dele possui o boneco que estava lá em cima da geladeira. E aí o boneco começa a atacar o Polnareff. De acordo com a wiki de Jojo, esse stand ele absorve o ódio da pessoa que atacou o seu usuário. Então, se o oponente atacou o usuário com muito ódio, esse ódio vai ser voltado para o boneco quando a alma possuir ele. Mas, cara, um stand que depende que o usuário morra, pra mim ele já perdeu aí, tá ligado? Porque beleza, digamos que você consiga vencer essa batalha.
Você perdeu seu corpo, caralho. E agora? Como é que você volta? Eu não sei se tem essa possibilidade, até porque o usuário morre, né? O Polnareff destrói o boneco. Então eu não sei se teria como depois a alma do usuário sair do boneco e voltar pro corpo. Provavelmente sim, mas não é dito em nenhum momento. Fora que a aparência desse stand é horrorosa, parece uma formiga mutante. O próximo stand da lista é o Emperor, do Horus. Mano, esse stand é basicamente uma pistola. Ele tem todas as funções de uma pistola, com um acréscimo de conseguir mover a bala de direção, né? Depois que ela é atirada. Mas fora isso, ele não tem nada demais. Se o Horus tá enfrentando alguém muito mais rápido, com um stand muito mais veloz, ele consegue facilmente ser derrotado. O stand só precisa desviar das balas e chegar próximo. Eu não sei porque o Polnareff não conseguiu. Na minha opinião, a luta deles foi nerfada, porque o Polnareff claramente conseguiria derrotar o Horus se ele tivesse um pouquinho mais de calma e tempo ali na luta deles. Então eu vou deixar aqui em paia na frente do Ebony Devil. Esse próximo aqui também é um nojo. Empress é basicamente o stand verruga. O poder desse stand é o seguinte: a usuária basicamente contamina o inimigo com uma parte do seu corpo, tipo o sangue, e aí esse sangue vai começar a gerar uma verruga que vai crescendo, crescendo, crescendo e vai se tornando um outro ser, tá ligado? Uma coisa que eu fico pensando desse stand é, se ele não tivesse sido derrotado pelo Joseph, será que ele ia crescer, crescer, crescer até se tornar um stand adulto? Que ficaria, tipo, independente do Joseph? Fica aí a pergunta. Mas, mano, esse stand aqui é podre, só não é pior que a tomada. O próximo stand aqui é foda, na minha opinião, ele é foda. É o stand Gab, que ele é basicamente uma massa de água que consegue tomar qualquer forma, né? No episódio que ele aparece, é mostrado que o seu usuário consegue controlar ele a quilômetros de distância, fazendo com que esse aqui seja um stand perfeito para assassinato. O usuário tá longe, não vai ter câmera que pegue ele, que desconfie que ele seja o usuário. O stand consegue tomar qualquer forma, tem força suficiente para arrancar a cabeça de um ser humano. Ele é um daqueles stands que é tão forte que a única forma de se derrotar ele é derrotando o usuário. Vou deixar ele aqui em foda. O próximo é o Handed Man, ele que é o stand do filho da véia lá que ajuda o Jill, né, durante essa parte. Esse stand, o poder dele é basicamente poder se mover através de superfícies que refletem, né? E ele também só pode atacar através dessa superfície. Ele não pode atacar o inimigo diretamente. Basicamente esses são os poderes dele. Ele tem uma lâmina no punho também, né, para poder atacar. Ele é um stand de longo alcance, né, então ele consegue ficar bem longe do seu usuário, assim como o Gab. E ele também possui uma velocidade bem alta. Eu vou deixar ele em foda também, porque só existem duas formas de cauterar esse stand. Uma delas é ir para um lugar onde não tem superfície de reflexo, e a outra é achando o usuário. A primeira tem uma falha, que é os seus olhos também refletem, né? Então o stand pode simplesmente ir até os seus olhos e dessa forma te derrotar. Como ele é um stand de longo alcance, fica difícil achar o usuário. Às vezes tem muitas pessoas, né? Se tiver uma multidão à sua volta, aí vai ser mais complicado ainda. O próximo stand é o stand do Joseph, o Hermit Purple. Ele é um stand de vinhas, né? Ele se assemelha a várias vinhas, a chicotes e tal. Um dos poderes dele é a capacidade de revelar, né, o futuro ou algo que está acontecendo naquele momento. Como o exemplo disso é quando ele, né, soca uma câmera fotográfica e revela aquela foto do Jill. O outro momento é quando ele toca uma TV, né, e consegue revelar a silhueta lá do Jill. Então, tipo, ele consegue tirar uma foto daquele momento e também consegue ver em tempo real o que está acontecendo se ele utilizar uma TV. Então esse é um poder bacana, tipo um poder de clarividência, mais ou menos, assim. O único problema é que você precisaria ter esses instrumentos, né, esses equipamentos para poder utilizar esse poder. E ele também é um poder que permite com que o Joseph se pendure, né, por entre os prédios e também consiga transferir o seu Ramon, que nesse momento da série já está sendo basicamente dispensado, né.
Cara, eu gosto desse stand, principalmente porque ele é o stand do Joseph, que é um dos meus personagens favoritos de Jojo, né? Se você não viu aí a minha primeira playlist de Jojo ranqueando os protagonistas, confere aí, link na descrição. Mas, se eu fosse levar só isso em conta, eu colocaria ali que é um stand que dá um trabalho. Mas, sendo um pouquinho mais crítico aqui, se você pegar ele e ir contra outros usuários de stand dessa mesma parte, você percebe que ele tem uma desvantagem imensa. Por exemplo, se ele fosse ter que lutar contra o Dark Blue Moon, ele dificilmente conseguiria vencer, ainda mais se eles estivessem em água, né, fora da terra firme. Por exemplo, o Empress, né, que é o stand do Whole Horse, ele também teria dificuldade de lidar com esse stand, a não ser que ele fosse rápido o suficiente para conseguir agarrar o Whole Horse. Contra o Anubis, ele poderia simplesmente arrancar a espada do usuário, então acho que ele conseguiria vencer. E o stand do Atum, a gente vê isso no próprio anime, que ele utiliza ali o seu stand de maneira, né, malandra para conseguir vencer. Mas contra os outros, ele dificilmente conseguiria vencer. Eu vou deixar ele em meio paia, infelizmente, né? Apesar de ser de um personagem que eu gosto tanto, se você for levar em conta os outros stands, as outras habilidades dos outros personagens, ele fica bem atrás. Agora o stand do Kakyoin, o Hierofanto Green. Ele também é um stand de longo alcance, ele possui a capacidade ali de meio que desfazer o seu corpo em fios, né, possibilitando que ele, por exemplo, consiga prender um inimigo, né, utilizando o seu corpo. Ele tem a capacidade de entrar, né, meio que possuir uma pessoa, a gente vê isso no primeiro episódio que ele aparece, né, ele possui a enfermeira e começa a controlar o corpo dela. E tem o poder principal dele, que é o Emerald Splash, que é basicamente um Kamehameha, só que de água e esmeralda, né? Na parte 3 é meio um meme, né? Esse que o Kakyoin, em vários momentos que ele vai utilizar essa habilidade, ele fala que é o poder mais forte dele, mas essa habilidade nunca funciona, né? Nunca é efetiva, mas ainda assim ele é um stand legal. Principalmente pelo, né, o seu usuário, Kakyoin, eu também gosto bastante dele. Mas em questão de poder, ele é um stand que daria um trabalho sim. Pelo motivo dele ser um stand de longo alcance, dificultando a localização do seu usuário, e pela habilidade de possuir o corpo das outras pessoas, né? Não sei se ele seria capaz de possuir uma pessoa usuária de stand, né? A gente só viu ele possuindo a enfermeira, então a gente não sabe se ele conseguiria possuir um usuário de stand e controlar ele, consequentemente controlando seu stand. Em nenhum momento o Kakyoin faz isso, pelo menos eu não me lembro. Mas, vamos supor que ele seja capaz de fazer isso, isso dá um ponto a mais para ele. E como ele também foi capaz de vencer, né, o Death 13, eu vou colocar ele aqui em Dar um Trabalho. Porque se a gente for parar para pensar, beleza, o Death 13 ele consegue derrotar a pessoa no sonho. Mas se por algum acaso a pessoa conseguir ficar acordada, ela vai conseguir dar um pau no Death 13, porque o Death 13 ele não tem força, ele não é um stand de porrada, tá ligado? Ele só tem uma foice que é capaz de cortar e matar alguém, é isso. O próximo stand é o High Priest, que é aquele stand capaz de assimilar minerais, modificando a sua forma e a sua dureza, né? A gente vê durante o seu episódio ela se transformar numa xícara lá e quase matar o Joseph, ela se tornar um muro de pedra e tenta mastigar, né, os Crusaders. É um stand relativamente útil, né, se a gente levar em conta que ele também é de longo alcance, dificultando a localização do usuário, e ele consegue se transformar em qualquer objeto, né? Fazendo com que, por exemplo, ela consiga se misturar em um ambiente para algum assassinato, assim como o stand Gabi ali, o de água. Então sim, é um stand interessante, mas em questão de aparência ele é horrível, velho. É um stand que na minha visão não foi muito bem aproveitado, né? A luta dele em si foi bem paia, foi o Jotaro socando ele, destruindo os dentes e é isso. Eles nem descobriram quem era o usuário de stand, né? Por isso eu acho que eu vou deixar ela aqui atrás na frente do Anubis. Pelo fato, né, do Anubis precisar que alguém esteja segurando a espada para ele conseguir possuir, né? Melhor, coloca aqui na frente do Atum também, porque o Atum precisa com que a pessoa aceite o desafio dela, né, para poder roubar a alma da pessoa.
O próximo é o Horus, o stand do Pet Shop, né? O gavião lá que fica protegendo a mansão do Dio. Ele é um stand que manipula o gelo, né? Então ele é capaz de criar estacas, blocos de gelo. Eu imagino que ele consiga congelar lagos, esse tipo de coisa. Então é um stand bem versátil, né? Na questão de poderes. Questão de aparência, ele é bizarro, ele parece uma galinha sem pena. Eu vou deixar ele no foda. Por 2 motivos. Primeiro, eu gosto muito de poderes de gelo, assim como poderes elétricos, poderes elementais no geral. Eu tenho um fascínio. Segundo, o usuário de stand é um animal. Quem em sã consciência iria pensar que um animal seria o usuário, tá ligado? Quando ela se der conta de quem tá atacando ela é o gavião, já é tarde demais, tá ligado? Aí ele já vai ter sido morto. O próximo stand é o Judgment, é aquele stand que confronta o Polnareff depois que ele acha que o Avdu morreu. Bom, esse stand basicamente ele funciona como um gênio da lâmpada do mal, né? Ele se apresenta como um gênio da lâmpada e pede que o usuário faça 3 pedidos, né? Dependendo dos pedidos, ele vai manipular aqueles pedidos ao seu favor para meio que derrotar o inimigo. A gente não sabe se esses poderes têm uma limitação. Então, por exemplo, ele fez aparecer dinheiro, mas aquele dinheiro veio da onde? Ele simplesmente surgiu do nada ou ele simplesmente teleportou aquele dinheiro de um banco e jogou ali na frente do Polnareff? A gente sabe que reviver pessoas ele não é capaz, ele basicamente faz um boneco de barro. Esse boneco ele pode ter as memórias da sua versão original, né? Talvez até tenha a força da versão original, mas ele vai estar no controle do Judgment. Ele vai ser um boneco manipulado pelo stand. Ele não é um stand de longo alcance, mas ele consegue ficar a uma certa distância do usuário. A gente percebe isso porque o usuário dele está enterrado no chão, né? Ou na água, não lembro agora, submerso e basicamente está escondido a uma certa distância dali, mas não muito, tá ligado? Não é como, por exemplo, o stand do Gab ali, que é basicamente ficar a quilômetros de distância do seu usuário. Não, esse daqui ele estava a uns poucos metros de distância do usuário. Assim, para vencer dele, a gente também tem aquele negócio, é claramente uma armadilha. Um gênio da lâmpada que te faz pedidos. Em um mundo onde a gente sabe que existe stands, isso claramente é uma armadilha de algum usuário de stand. Então você pode simplesmente não responder os pedidos dele. Agora, eu não sei se é obrigatório, se é como o Atum. Você precisa aceitar o desafio dele para ele conseguir roubar a sua alma. No caso do Judgment, você precisa aceitar e fazer os pedidos para ele, senão ele não vai conseguir te atacar. Eu não sei se é igual, se é dessa mesma forma. Eu imagino que ele seja um stand que precise que você aceite o desafio dele, a proposta dele, enfim. Eu vou colocar ele aqui na frente do Atum pelo simples fato de eu ter essa dúvida, né, de, poxa, será que ele precisa aceitar mesmo? Eu acredito que sim, mas suponhamos que não. Que ele não precise que a pessoa aceite fazer os pedidos para ele, que ele pode simplesmente atacar a pessoa assim como o Star Platinum, dando soco, ou criando alguma coisa através do barro que vai atacar essa pessoa. Enfim, quando a gente olha para os status desse stand, a gente vê que ele tem bastante força e velocidade, então ele é um stand bem forte para porradaria. Então, mesmo que ele não consiga utilizar essa habilidade, ele ainda consegue vencer a pessoa no soco, porque ele é um stand bem forte. O próximo stand é o Justice, é o stand da véia lá que eu citei, que ajuda o Dio. O poder desse stand é basicamente a fumaça, né? A fumaça do derby. Ele é capaz de controlar as outras pessoas através dessa fumaça, só que a pessoa precisa ter alguma ferida aberta. Se ela tiver alguma ferida aberta, eu imagino que até uma espinha inflamada deva funcionar. Então a pessoa tem uma ferida aberta, o Justice utiliza a sua fumaça para conseguir possuir a pessoa através dessa ferida. E ele tem total controle do corpo ou da parte do corpo da pessoa que ele utilizou a sua fumaça ali para possuir ela. Ele também é capaz de criar ilusões, a gente vê que ele cria a ilusão de uma cidade, né, no episódio em que ele aparece. E por ser um stand basicamente composto de fumaça,
ele não é tangível, ou seja, golpes físicos não funcionam com esse stand. É basicamente a tipagem de Pokémon Fantasma, né? Pokémon Fantasma não pode ser afetado por golpe físico. Pensa comigo, imagina que o Jotaro não estivesse disponível naquele momento em que o Justice aparece, né? Em que a véia aparece e utiliza o seu stand. O Star Platinum, ele é absurdo, ele é um stand muito poderoso. Então a ideia que ele teve de simplesmente sugar a fumaça do stand, fazendo com que ele simplesmente desapareça, foi uma ótima ideia. E eu não imagino outra forma de derrotar esse stand. Tipo assim, a outra forma seria ir atrás da usuária. Mas se você não sabe quem é a usuário, como que você vai derrotar esse stand? Ele é fumaça. Se você tiver, por exemplo, poderes de vento, talvez você consiga dissipar ele também. Mas se você não tiver, como é que você vai fazer para derrotar ele? Ele é um stand apelão, poxa. Vou deixar ele aqui enrobado. Vou colocar ele atrás do Cream mesmo. Porque o Cream, por exemplo, ele consegue criar aquela bola que sai destruindo tudo. Então, ele consegue ficar intangível e proteger o seu usuário, consequentemente. Já o Justice, ele é uma fumaça, ele consegue criar ilusões, ele pode, por exemplo, criar a ilusão de que a usuária não está ali, tá ligado? De camuflar ela de alguma forma. Mas ainda assim, a usuária está, de certa forma, exposta. Então, se, por exemplo, o stand inimigo tiver algum poder em área, que consiga acertar uma área grande, ele provavelmente acertaria o usuário do Justice. Mas no Cream, não, porque o Cream, ele com aquela esfera que destrói tudo, não importa o que toque aquela esfera, não vai causar dano nem ao stand nem ao usuário. Então por isso ele fica atrás do Cream. Próximo stand é o stand do Oingo, o Kinun, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é mais um stand dos deuses egípcios e o poder dele é basicamente modificar a aparência da cara, né, do Oingo. Mas ele não modifica o corpo, é só o rosto. Então, tipo assim, se você quiser, por exemplo, enganar alguém através de uma videochamada, ele seria útil, mas se você tivesse que ir pessoalmente, aí ele não ia funcionar se você não tivesse o shape da pessoa que você quer enganar. Então você imagina, por exemplo, o Oingo, que é um cara mega musculoso, vai tentar ficar com a aparência da véia Enna. Eu não ia convencer ninguém, porque a véia é baixinha, pequenininha, enquanto o Oingo é um cara gigante, 2 metros, musculoso. Tipo assim, ia estar só com o rosto da véia, mas o corpo seria gigante, então não teria como enganar alguém com esse stand. Cara, esse stand aqui é lixo, tá ligado? É lixo. O próximo stand é o Lovers. Ele é aquele stand que consegue entrar no cérebro da pessoa e consegue transferir a dor que o seu usuário sofrer, né, de um ataque para a pessoa que ele tá meio que dentro, né, que ele tá dentro do cérebro da pessoa. Esse stand é interessante pelo seguinte fato: se o inimigo não souber que aquele stand está controlando algum parceiro dele e ele simplesmente atacar o usuário do The Lovers, ele vai simplesmente destruir o seu aliado, porque o dano causado no usuário fica 10 vezes mais forte no inimigo que ele estiver controlando. Mas a partir do momento que descobrirem que quem está controlando a pessoa é o stand que está dentro da cabeça dele, daí fica mais fácil de derrotar, porque daí a gente vê nesse episódio que os stands têm a capacidade de diminuir e aumentar de tamanho. Então ele simplesmente pode utilizar o seu stand para entrar na sua cabeça, dar um pau no stand do The Lovers, que é minúsculo, derrotando ele. Tipo assim, é um stand interessante, com uma habilidade interessante, mas o visual dele é muito escroto. E outra coisa, você precisa sofrer dano para causar dano, né? Então esse daí é meio paia. Eu acho que não tem outro local para pôr ele. Vou deixar ele aqui atrás do Hermit Purple. É um stand paia mesmo, não tenho muito o que falar. O próximo é o Magician's Red, né? É o stand do Avdol. Basicamente ele é um piruzão de fogo, né? Um stand capaz de manipular as chamas, de criar cruzes de chamas e tal. Ele tem uma habilidade de localizar o calor do inimigo, por exemplo.
É um stand relativamente balanceado, né? Ele tem bastante poder, ele também é bastante rápido. Eu vou colocar o Magician's Red aqui atrás do stand do Horus, né? Stand Horus, do deus Horus. Pelo simples fato, né, de ser fogo contra gelo, claramente o gelo tem uma certa vantagem, né? Você pode falar que o fogo vai derreter o gelo, né? Mas depois que você derrete o gelo, você tem a água e a água apaga o fogo, sacou? E o Horus tem a vantagem do seu usuário ser um animal que voa, né? Então ele pode manter uma certa distância do Magicians e ainda conseguir atacar ele ali de longe. Bom, o próximo stand é o stand irmão lá do Darby, o Osiris. O poder do Osiris é bem semelhante ao do Atum, com a diferença de que ele utiliza, né, jogos de azar ali, jogos não eletrônicos, né? Cartas, poker, apostas, enfim. Ele é um stand automático, ou seja, ele só ativa quando alguém perde pro Darby em algum jogo. Aí ele rouba a alma do inimigo e transforma em uma ficha de poker, né? E a única forma de libertar essa alma é derrotando o usuário em algum jogo dele. Cara, eu acho que ele tá no mesmo nível do Atum. Talvez eu coloque até na frente. Na frente? Não. Eu colocaria atrás. Porque o Atum, ele tem a habilidade de ler a alma do inimigo, né? Com perguntas de sim ou não. Enquanto o Osiris, em nenhum momento foi mostrado que ele tem essa habilidade. Então o Atum meio que tem uma vantagem sobre essas habilidades semelhantes aí deles. O próximo é aquele stand que transforma o Polnareff em criança. O único poder desse stand é basicamente esse. Quem toca a sua sombra vai ficando cada vez mais jovem, mais jovem, mais jovem, até que a pessoa desapareça. Mas caso isso não aconteça, ele tem uma espécie de um machado que ele pode utilizar para matar a pessoa depois que ela se tornar bem mais fraca do que ele. Ele é um stand de um personagem muito covarde, tá ligado? Porque ele não tem a capacidade de enfrentar o seu inimigo na sua capacidade máxima, né? Ele tem que transformar o inimigo em um ser muito mais forte que ele, né? Sendo uma criança, um feto, enfim, para que ele consiga derrotar. Assim como o High Priest, assim como o Gap, ele também é um stand que se enquadraria mais em assassinatos, né? Se a gente fosse montar um esquadrão, assim como tem na parte 5, né, de stands para assassinato, ele com certeza, junto com esses que eu citei, entrariam para esse time. Cara, eu vou deixar ele aqui na frente do Dark Blue Moon, pelo simples fato dele ter uma aparência horrível, dele poder ser desviado, tá ligado? Ele é uma sombra, então o inimigo pode simplesmente não tocar nessa sombra e ir para cima do usuário. Se o inimigo também, por exemplo, for alguém que voa, como por exemplo se ele for o Pet Shop, né, um gavião que voa, ele pode simplesmente atacar de longe o inimigo e em nenhum momento ele vai ser pego pela sombra do stand. O próximo da lista é o Silver Chariot. Ele que é um stand humanoide, né, em formato ali meio de cavaleiro, ele tem aquelas espadas de esgrima. E ele é muito rápido, e todas as habilidades dele meio que giram em volta dele ser rápido, né? Ele tem a capacidade de atirar a ponta da espada dele, né? Como se fosse um míssil, ele atira ela assim, separa, né, a parte da lâmina do punhal. Ele também tem a capacidade de retirar a armadura do stand, se tornando ainda mais rápido. Ele pode criar meio que ilusões com a velocidade dele, então ele é tão rápido a ponto de parecer que tem mais de um. Mas a gente vê que ele é um stand que consegue ser derrotado se o stand oponente, por exemplo, for alguém que consegue soltar magia, como o Magicians. A gente vê isso na luta dele contra o Avdol. A gente vê também que ele quase foi pego de surpresa pelo Handed Man. Ele não conseguiu fazer nada contra o stand da véia lá do Dio, o Justice. Então eu vou colocar ele aqui, ó, em Dá um Trabalho na frente do Hierophant Ogrim, pelo simples fato de que o Hierophant Ogrim, ele tem, como eu falei, o poder de possuir as pessoas, ele consegue também esticar o seu corpo para prender o inimigo, ele consegue disparar aquele ataque dele, Emerald Splash, mas o Silver Chariot ele consegue counterar todos esses golpes com a sua velocidade. Ele pode desviar de um ataque do Emerald Splash, ele pode desviar de ser preso pelo corpo do Hierophant, consequentemente ele não vai ser possuído. Então, com relação ao Hierophant Ogrim, ele conseguiria vencer.
Se, por exemplo, ele, assim como o Kakyoin tivesse ido dormir com seu stand ativo, contra o Death 13 ele também conseguiria vencer. Eu acho que ele também conseguiria vencer a High Priest se ele descobrisse que ela é a stand inimiga, né? Se ela não se tornasse um mineral tão duro a ponto de não conseguir ser cortado, ele também venceria. Contra o stand Judgment, ele foi pego de surpresa, né? Ele foi enganado, tava triste e tal, por Narf. Então por isso eu acho que ele tá num rank legal ali onde eu deixei. Próximo stand é o stand do navio, né? O stand do Forever, é o Strafe, se não me engano. Ele tem a capacidade de se transformar um pequeno barco em um navio imenso e também acaba criando vários objetos, transforma basicamente aquele barquinho em um navio funcional. Consegue navegar ali sem tripulação. A única forma de derrotar esse stand é derrotando o usuário, só que o usuário consequentemente vai estar dentro do stand. Então, tendo essa informação, fica mais fácil derrotar ele. Apesar de que o usuário pode utilizar o navio para te prender, né, impossibilitando seus movimentos, dificultando ali a batalha. Então, eu acho que eu vou deixar ele aqui atrás do Hierophant. Por quê? Por exemplo, o Death 13, se a gente fosse fazer uma batalha dos dois, o que aconteceria? O stand do Forever, né, o Strength, ele tá sempre ativo. Ele é literalmente um navio gigante que tá sempre ativo e todo mundo consegue ver esse stand. Então mesmo que o Forever fosse dormir e acabasse sendo pego pelo poder do Death 13, o navio dele iria junto, então ele conseguiria utilizar o navio para se defender, por exemplo. Eu não sei se o navio que ele transforma poderia ser um navio de guerra, porque o navio que ele vira é um navio de transporte, tá ligado? Um navio de carga. Então eu não sei se ele poderia se transformar em um navio de guerra, por exemplo, possibilitando que, ele conseguisse, destruir e lidar com vários inimigos. Vou colocar ele atrás do Hierophant, consequentemente do Silver Chariot, porque vamos imaginar que o inimigo já está dentro do navio. O Hierophant conseguiria possuir o Forever facilmente, a partir do momento que ele descobrisse onde ele está, e o Silver Chariot conseguiria derrotar o usuário muito rápido, a não ser que ele se escondesse, por exemplo, né, dentro do navio, né, que a gente percebe que o Forever consegue atravessar paredes do navio e tal, o chão. Ele é um stand que com certeza derrotariam esses outros que estão na frente dele, mas pelo visual, né, pela simplicidade de ser basicamente um navio, eu deixo ele nesse rank aí, nesse lugar. O próximo stand é o The Sun. Ele é basicamente uma réplica do Sol, né, dentro da Terra. Ele é capaz de gerar calor e luz, né, mas ele afeta o seu usuário também, ou seja, ele é um stand que precisa que o usuário esteja protegido para poder utilizar ele, porque senão ele também será afetado. O único ataque que esse stand pode fazer é tipo uma rajada de laser, que não parece causar muito dano, né? Ele destrói o cantil do Jotaro, se não me engano, mas fora isso, eu não acho que ele seria capaz de dar um golpe fatal com esse laser. Ele é um stand que acho que dá um trabalho sim. Ele é levado em questão de comédia nesse episódio, né? Porque todo mundo começa a rir quando percebe que o usuário tá logo ali, meio que escondido, se protegendo do sol. Mas vamos dizer que ele acabe numa luta com esses outros usuários de stand aí que a gente tem. Cara, eu acho que que ele derrotaria vários, porque ele é uma réplica do Sol. As pessoas não iriam imaginar, a não ser que estivesse de noite, né, que o Sol estaria atacando eles e que o Sol seria um stand. Claro que tem toda a dificuldade, por exemplo, de localização do usuário. Então eu vou colocar ele aqui em dar um trabalho. Por quê? Como ele é um stand de Sol, ele pode te desidratar e fazer com que simplesmente você morra sem água, né? Morra desidratado. Uma pessoa exposta no sol, eu não sei quanto tempo ela demora para desidratar. Eu acho que em poucas horas ela fica desidratada e já pode morrer. Mas vamos supor que ela consiga se proteger em algum lugar do sol. Em algum momento, o usuário do The Sun vai precisar dormir. Então, por exemplo, o Death 13 já pegava ele aí. Mas pelo fato de que, por exemplo, vamos supor que o usuário consiga ficar acordado por muito tempo, que uma pessoa normal assim consegue ficar, sei lá, umas 12 ou até 24 horas acordado, dependendo, né, se ela tiver um cafezinho e tal, alguma coisa para ocupar a mente dela.
Uma pessoa normal consegue ficar acordado todo esse tempo. Então o Descent tem clara vantagem aí nessa batalha. Quanto os outros stands ali que são físicos, ele, a partir do momento que ele descobrisse onde está o usuário, já era, né? O próximo stand é o Tenori Sax. Ele é aquele stand que fica dentro da mansão do Dio e cria aquelas ilusões. Ele começa a mudar as escadas de lugar e tal. Pelo que eu vi da wiki de Jojo, ele não consegue criar ilusões olfativas, né? Somente visual. Então, por exemplo, se você tiver um stand que tenha um bom olfato, ou se você for um animal, né, no caso do Iggy, você conseguiria localizar o usuário muito fácil, por causa do cheiro dele. No anime ele foi derrotado muito rápido, então não tem como saber quais outras habilidades ele tem, ele não usou, ele só usou a ilusão. E a gente não sabe se ele é capaz de atacar, né, com essas ilusões. Então, ele é um stand lixo, vou deixar ele aqui na frente do stand da tomada. Vixe, agora vem o brabo. The Word, o stand do Dio. Esse que é um stand extremamente forte, rápido. E é claro, tem o plus de conseguir parar o tempo, né? Não tem nem o que pensar, a gente já deixa aqui ele no roubado na frente do Cream. Coloca na frente do Cream. Por quê? A partir do momento em que o The Word descubra esse poder do Cream, ele pode simplesmente parar o tempo e ir lá e pau, matou. Antes mesmo que o Cream conseguisse utilizar aquele poder dele de criar aquela bola que destrói tudo. Do Justice é a mesma coisa. Para o tempo, procura ali onde é que está o usuário, ou caceta todo mundo que tiver ali, foda-se, porque é o Dio, né? Até achar o usuário. O Dio tem o plus de conseguir parar o tempo até por 11 segundos, ou seja, sendo um stand extremamente rápido, em 8 segundos ele consegue fazer um mega estrago ao redor dele. Então ele com certeza venceria o Justice. Mesma coisa com o Gab, com o Man the Mirror. Ele simplesmente pode parar o tempo, procurar o usuário de stand ou cacetar todo mundo que tiver em volta, ou simplesmente fugir também se ele quiser. Basicamente é isso. De todos os stands que a gente tem aqui, o único que conseguiria bater de frente com ele é o Star Platinum, que a gente já vai falar dele. Próximo stand é o Toph, né, o stand do livro, né, o gibizinho que prevê o futuro. Vamos lá, ele consegue prever o futuro, mas é um futuro próximo, não é um futuro muito longe. Normalmente em alguns minutos ou horas, se não me engano, de um futuro que vai acontecer. Não é como se ele conseguisse prever o futuro daqui a 30 anos, daqui a 1 ano, não. É um futuro próximo. E ele vai desenhando ali automaticamente no gibi o que vai acontecer nesse futuro. Só que ele não escreve nomes, tá ligado? Ele não descreve o que vai acontecer, é só um desenho muito mal feito, na minha opinião. Então, a pessoa ela tem que interpretar o que ela tem que fazer para atingir esse futuro. Então a gente vê lá quando ele tá com o Hall Horse, a previsão é de que a cabeça do Jotaro ia estourar, que eles iriam conseguir derrotar o Jotaro com o tiro lá do Hall Horse. Mas o problema é que ele precisava saber exatamente a hora que isso ia acontecer. Mas como o relógio do Hall Horse estava adiantado, ele acaba errando o tempo, consequentemente ele muda um pouco o futuro, fazendo com que, né, quem seja atingido pela bala seja o Hall Horse e não o Jotaro. Tem a previsão lá de que o Hall Horse vai ganhar, vai dar um chute na mulher e ela vai dar um prêmio para ele. Tipo assim, é uma previsão absurda, mas ela acontece. É dito na wiki que as previsões do Toph sempre vão acontecer. Podem não ser exatamente como você interpretou, mas elas vão acontecer. É um stand que não tem poder ofensivo, né? Então numa batalha ele não é muito útil. A não ser que a pessoa se prepare muito, ou seja, sei lá, alguém muito forte fisicamente para conseguir fazer alguma coisa contra um usuário de stand que ele pegue despercebido, sei lá. Então eu vou colocar ele aqui, ó, na frente do Ebony Evil, porque o Ebony Evil tem todo aquele esquema para ele conseguir utilizar o ódio do inimigo e blá blá blá. Já o livro ele é automático, né? Então você consegue se preparar um pouco mais para conseguir executar os seus planos. O próximo stand é o Tower of Grey. Ele é basicamente um besouro gigante capaz de voar. Ele é extremamente veloz e ele consegue também esticar a sua língua, que tem o poder de conseguir atravessar um pescoço, uma cabeça, por exemplo.
Sendo um stand de longo alcance, então ele, assim como os outros citados nesse vídeo, ele poderia entrar pro grupinho ali da esquadra de execução da parte 3, porque ele conseguiria facilmente derrotar vários usuários aqui sem ser notado, né? Fora que o stand inimigo precisaria ter uma velocidade muito alta para conseguir pegar ele. E dos stands que a gente tem aqui, somente o Silver Chariot e se pá o Hierophant conseguiriam pegar esse stand. Então a única forma de derrotar ele, ou pelo menos a mais rápida e eficaz, seria descobrindo o usuário. Então eu vou colocar ele aqui, ó, atrás do stand do navio. Por quê? O stand do navio, eu acho ele mais interessante, ele é um pouco mais maneiro, vamos dizer assim. Apesar do Tower of Grey provavelmente conseguiria derrotar o stand do navio, porque ele é muito rápido, então ele conseguiria descobrir a localização do usuário e atacar ele. Questão do The Sun também, como ele é bem rápido, ele poderia sair voando por aí, atrás do usuário do The Sun, apesar dele talvez ter a dificuldade de descobrir onde ele está, mas ainda assim o usuário poderia se proteger enquanto seu stand vai procurando o inimigo, uma hora ele ia achar, então por isso eu vou deixar ele aí. Ele dá um trabalho, mas provavelmente daria para derrotar ele sim, mas você precisaria ter um stand muito rápido e poderoso. Ou que conseguisse prender, né, impedir a mobilidade dele. O próximo stand é o Wheel of Fortune, é o stand do carro. Bom, pelo que eu vi na wiki, os poderes desse stand é modificar o carro, né? Conseguir agregar outras partes a esse carro, ele consegue cuspir gasolina e utilizar a bateria do carro para dar choque nos inimigos também. Ele é capaz de se curar de danos que são causados à sua lataria, então ele é praticamente indestrutível. Então, a única forma de derrotar esse stand seria retirando o usuário de dentro dele. Mas como ele consegue se curar, né, de ataques, você teria que ter um stand com uma força tremenda para conseguir destruir ele a tempo de retirar o usuário e tal. Eu particularmente não lembro como que ele é derrotado no anime. Mas se a gente for levar em conta que a gente precisa de um stand muito poderoso e ele consegue se curar, meio que se curar dos ataques, eu colocaria ele aqui, ó, atrás do Silver Chariot. Porque a rapidez do Silver Chariot talvez conseguisse, por exemplo, retirar o usuário do stand de dentro do carro. O próximo stand é o Yellow Tempest. Esse é aquele stand que é tipo um slime, né? Ele tem esse formato de gosma e com ele o usuário pode, por exemplo, assimilar a aparência de uma outra pessoa, né? Podendo até imitar a voz. Ele é um stand tipo assim, indestrutível, vamos dizer assim. Você não consegue acertar ele com ataques físicos. Assim como o Gap. Ele também tem a capacidade de ingerir carne, ingerir alimento, enfim, para ficar maior, aumentando o seu tamanho. A única coisa que eu não sei é se ele é capaz de se distanciar do seu usuário ou o seu usuário precisa ficar grudado nele. Devido a isso, eu vou deixar ele aqui na frente do Tower of Grey. Porque por mais rápido que o Tower of Grey seja, a partir do momento que ele tocar no Yellow Tempest, ele vai tomar um dano, né? Lembra quando o Jotaro encosta sem querer e parece que o slime amarelo aí tava quase comendo a carne dele, como se fosse um ser vivo? Por isso eu vou deixar ele aí. E bom, aqui a gente chega no stand do nosso protagonista, o Star Platinum. Obviamente o Star Platinum é o mais roubado. Ele é muito forte, ele é preciso, ele é rápido, consegue parar o tempo. Poxa, o stand é foda, ele só venceu do Jill porque ele aprendeu no último minuto antes de morrer a parar o tempo. Porque se não fosse isso, ele não teria vencido do Jill. Mas por eu gostar muito mais do Ora, eu vou deixar ele na frente do The World. Bom, essa foi a minha playlist de stands da parte 3 de Jojo. O que vocês acham? Concordam, não concordam? Comenta aí. Vou estar fazendo das outras partes, 4, 5, 6, enfim. Guardem aí que daqui a um tempo sai. Beleza? Então é isso. Até a próxima e tchau!